Fala galera, tudo certo? Meu nome é Yuri Christian, sou professor de matemática. Bom, essa videoaula de hoje vai ser sobre geometria plana. Eu aconselho sempre a vocês dar uma parada no vídeo, uma pausa no vídeo quando for fazer os exemplos. Tentem fazer os exemplos também, certo? E lembrando que essa aula é uma aula super intuitiva, uma didática bem trivial que todos entendam, certo? Vamos lá. Bom, vamos definir geometria, principalmente geometria plana, primeiro pela teoria, certo? A partir da teoria, a gente vai aplicando na prática para ficar bem mais intuitivo, fechou? Vamos lá. Bom, ponto é o conceito admissional. Admissional, uma vez que não possui dimensão, certo? Os pontos determinam uma localização e são indicados com letras maiúsculas. Eu aconselho a vocês sempre anotarem o que acharem mais importante, fechou? Bom, retas. Retas são linhas infinitas, destituídas de curvas. Elas não têm início nem fim, são indicadas por letras minúsculas. Fechou? Segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letras maiúsculas. Semirreta é uma reta que tem início marcado por um ponto, certo? Então vou ter um início na reta, eu sei o começo dela, e ela é marcada por um ponto, mas não tem fim. Então ela é uma reta infinita, ela sempre continua, então não vou saber o final dela. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, certo? Partindo de um ponto de origem. Fechou? Então vamos interpretar aqui direitinho. A reta é uma linha infinita destituída de curvas. Ela não tem início nem fim, são indicadas por letras minúsculas, certo? Ou seja, a reta, eu não vou saber o início dela nem o fim dela. Então não vai ter um ponto de início nem um ponto de fim. Elas são infinitas tanto para um lado quanto para o outro, certo? E elas são definidas por letra minúscula. O segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letras maiúsculas, sempre lembram disso. E uma reta, né, uma semi-reta, perdão, é uma reta que tem início, marcado por um ponto, mas não tem fim, ou seja, uma linha que apresenta somente uma direção e sentido. Então, a semi-reta diferente da reta, ela tem um início, eu sei onde ela começa, ela tem um ponto ali definindo o seu início, certo? Diferente da reta que não tem, ela é infinita para os dois lados. E a semi-reta, ela tem um ponto de início, mas não tem um ponto de fim, ela não para. Ela sempre está crescendo, decrescendo, o que for, mas ela não para, o final dela não para. E a semi-reta é uma reta, é uma parte da reta, na verdade, né? Existe a reta e ela tem uma partezinha ali da reta, né? Essa parte da reta ela tem um início e tem um fim. Ela tem um ponto de início e tem um ponto de fim. Então perceba esse exemplo aqui para entender melhor. Então a reta, ela não tem um ponto de início nem tem um ponto de fim. Perceba? Ela é apenas uma linha que essa setinha ela quer dizer a direção dela, certo? E não tem ponto nenhum indicando pra gente aonde começa, aonde tem fim, aonde é o meio dela, apenas é infinita, certo? O segmento de reta, ele é uma parte da reta também, certo? Só que essa parte da reta é uma parte completa da reta, onde ele tem um começo em ponto A, e tem um final, né, o final no ponto B. Eu conheço essa parte da reta, certo? A semi-reta, ela tem um início, que ela começa em A, e não tem um final. Esse B aqui, você pergunta, poxa, mas esse B não é o final também da reta, igual o segmento de reta? Não, esse B está indicando que a reta vai na direção A para a direção B, certo? Na direção A para a direção B. No caso aqui, né, da esquerda para a direita, perfeito? Então vamos continuar. Bom, um plano corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, de duas dimensões. Ela possui comprimento e largura. Nessa superfície que se formam as figuras geométricas. Bom, os ângulos. Os ângulos são formados pela união de dois segmentos de reta, certo? E que é um segmento de reta? É uma parte da reta, onde tem início e tem fim. A partir de um ponto comum, certo? Chamado de vértice do ângulo. São classificados em ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 e maior do que zero. Está entre 0 e 90, perfeito?
E o ângulo obtuso é maior do que 90 e menor do que 180. Então o valor dele está entre 90 e 180. Perfeito? Bom, a área. A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície, certo? Assim, quanto maior a sua superfície, maior será a sua área. Sério? Certo? Perímetro. O perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica. Perfeito? Bem intuitivo, né? Então a gente vai um pouquinho agora para as figuras da geometria plana, certo? As mais básicas, as mais certas de cair em uma prova, certo? Em um concurso, uma questão. Bom, a gente tem um triângulo, que todo mundo conhece, e esse triângulo, ele tem várias formas, certo? Vários jeitos, e cada triângulo, cada tipo de triângulo, ele ah, vai ter uma propriedade, certo? Bom, vamos definir o que é um triângulo. É um polígono, certo? Uma figura plana fechada, de 3 lados. O triângulo é uma figura geométrica plana formada por 3 segmentos de reta. Ou seja, o que é o segmento de reta? É um ponto e outro ponto que eu sei onde começa e onde termina, certo? Uma parte da reta, que é isso aqui, que define o lado dele. Tá vendo? Cada lado não é uma reta? Tá vendo? É isso. Bom, segundo a forma dos triângulos, eles são classificados em triângulo equilátero, possui todos os lados e ângulos internos iguais. Os ângulos internos são justamente esses ângulos aqui, ó. Estão dentro do triângulo, certo? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui. Bom, o triângulo equilátero ele vai ter lados, lados e lados, os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais, perfeito? O triângulo isósceles possui 2 lados e 2 ângulos internos congruentes. Como assim? Então a gente vai ter um triângulo isósceles. O triângulo isósceles vai ter 2 lados iguais. Sempre vai ser o lado e o seu oposto iguais, certo? E quais vão ser os ângulos iguais? Vai ser sempre os ângulos referentes aos lados iguais. Então os ângulos opostos também, certo? Então ele vai ter 2 lados iguais e 2 ângulos iguais, perfeito? E temos o triângulo escaleno, possui todos os lados e ângulos internos diferentes. Ou seja, tem o triângulo escaleno, um lado vai ter um valor, uma medida, outro lado vai ter outra medida, e esse lado aqui, o último, vai ter outra medida. E assim segue também para os ângulos. O ângulo vai ter uma medida, o outro vai ter uma medida, e o terceiro vai ter outra medida. São totalmente diferentes, perfeito? Bom, ângulos que formam os triângulos, eles são classificados em triângulo retângulo. Possui um ângulo interno de 90. Então, tem certos ângulos, certas medidas de ângulos que estão dentro do triângulo, né? Ângulos internos do triângulo, que são esses aqui que a gente viu, eles podem definir o tipo do triângulo, né? Então, o triângulo retângulo ele possui um ângulo interno de 90 graus. Então, se eu olho para um triângulo e vejo que ele tem um ângulo de 90 graus, então é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto de 90 graus, certo? Bom, triângulo obtusângulo possui 2 ângulos agudos internos, ou seja, menor que 90, certo? E um ângulo obtuso interno maior que 90. O que é um triângulo obtusângulo? Ele possui um ângulo maior que 90, que é justamente o ângulo obtuso, que está entre 90 e 180. Então, se eu vejo um triângulo com um ângulo entre 90 e 180, maior do que 90 e menor do que 180, ele tem um ângulo obtuso, então é um triângulo obtusângulo. Perfeito? Apenas por causa do ângulo. Triângulo acutângulo. Possui 3 ângulos internos menores que 90, certo? Então, se eu olho para o triângulo e vejo que ele tem 3 ângulos internos, que são os ângulos dentro dele, menores que 90, ou seja, 3 ângulos agudos, então ele é um triângulo acutângulo, justamente por causa da medida dos seus ângulos, perfeito? Bom, o triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Há 7 tipos de triângulos, e sua classificação depende da disposição dos ângulos, podendo ser isósceles, equilátero, escaleno, retângulo, obtuso, agudo ou equiângulo, perfeito? Os triângulos são compostos por 3 vértices, onde o vértice ele vai ser um ponto. Aqui, ó, o ponto dessa
partezinha dele aqui, ó, tá vendo? Essa quina dele aqui. Cada quina dele aqui, ó, cada encontro entre duas retas dele, dois lados dele, vai ser um vértice, certo? Então ele tem um vértice aqui em cima, né? A parte de cima dele, aqui, outro vértice aqui e outro vértice aqui, certo? Três vértices. A base pode ser qualquer um dos lados para o cálculo da área do triângulo. Quando é um triângulo isósceles, a base pode ser considerada o lado desigual. A altura representa perpendicular a partir do vértice oposto. Então, eu tenho um vértice, né? Nesse caso aqui, ó, vamos limpar aqui. Eu tenho esse vértice aqui, qualquer um vértice. A altura sempre vai ser uma reta do vértice até o lado oposto. Tá vendo? É justamente essa medida aqui, ó. Essa medida que a gente está tendo aqui no meio do triângulo, tá vendo? Ela é uma medida perpendicular. O que é uma medida perpendicular? É uma medida que quando encosta no chão, no plano aqui horizontal, ela forma um ângulo de 90 graus, que é justamente esse ângulo aqui, tá vendo? Perfeito. Então a altura sempre vai ser uma reta entre o vértice e seu lado oposto, que forma uma reta perpendicular a esse lado oposto, é a altura. Bom, como existem três bases possíveis, né, cada lado pode ser representado como uma base, né, existem também três alturas possíveis. Por quê? Como eu disse, a altura é a linha entre, né, a reta entre um vértice e seu lado oposto. Então eu tenho essa aqui, que a gente já veio no triângulo, eu tenho essa aqui e tenho essa aqui, certo? É sempre pego uma linha de um vértice até o lado oposto, forma uma altura. Lembrando que essa altura, essa linha tem que tocar o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus para ser a altura, certo? Então vamos ler aqui de novo. Como existem três bases possíveis, existem também três alturas possíveis. A gente já leu isso aqui já. Bom, a mediana de um triângulo é a linha a partir do vértice para o ponto médio do lado oposto, ou seja, o triângulo ele vai ter chamadas sevianas. Eu vou falar isso um pouquinho mais específico no vídeo de trigonometria, certo? Mas eu posso já adiantar que as sevianas são linhas dentro do triângulo, perfeito? São várias linhas que se formam dentro do triângulo. Essas linhas têm propriedades. No caso da altura, ela sai de um vértice, aqui, e vai até o lado oposto do vértice, que é esse aqui, formando um ângulo de 90 graus entre o lado oposto e a própria linha, certo? O ângulo de 90 graus é sempre esse ângulo ali, ó, pretinho, quadrado. Quer dizer, um ângulo de 90 graus. A mediana é a mesma, ela sai também do vértice, porém ela não forma ângulo de 90 graus. Vou pegar aqui, ó, e ela bate justamente no meio do lado oposto. Por isso o nome, mediana. Ela sai do vértice e bate no meio do lado oposto. Perfeito? A mediana de um triângulo é a linha a partir do vértice para o ponto médio do lado oposto. Ponto médio é o meio do triângulo, né? Do triângulo não, do lado de um triângulo, certo? Ponto médio é o meio dele. As três medianas intersectam-se em um único ponto denominado centro do triângulo. Quais são as três medianas? É mesmo o caso da altura, né? A altura tem três alturas no triângulo que sai de um vértice até o seu lado oposto, né? A mediana também sai de um vértice, né, até o seu lado oposto, só que a mediana não vai formar esse ângulo aqui de 90 graus, certo? Um vértice, ele sai, pode sair uma altura, pode sair uma mediana, pode ser qualquer seviana, onde sevianas são linhas do triângulo. Então ele vai sair aqui, ó. Nesse caso aqui, esse triângulo, a gente pode definir ele como um triângulo equilátero. Seus lados e seus ângulos são iguais, certo? E uma propriedade do triângulo equilátero é que a sua mediana, que é a linha que sai do vértice ao lado oposto, formando o ângulo, perdão, sai do vértice ao lado oposto, tocando na metade do seu lado oposto, né? Ela é a mesma que a altura, eles são iguais, certo? Então é um pouco da propriedade de cada triângulo, perfeito? A gente vai falar um pouquinho mais especificamente isso no vídeo de trigonometria, certo? Bom, o lado mais curto é sempre o oposto ao menor ângulo interior. Então eu tenho um ângulo interior, né? O seu lado oposto é sempre, o próprio nome diz, é o oposto dele, né? Então se eu tenho um lado menor, né, do triângulo, o seu ângulo oposto vai ser sempre o menor ângulo do triângulo, com a menor medida, certo? O lado mais longo é sempre oposto ao maior ângulo interior. Então isso serve também para o lado com maior medida. O seu ângulo oposto vai ser o maior ângulo do triângulo.
certo? Lembrando que isso é propriedade para um triângulo diferente do triângulo equilátero, porque o triângulo equilátero, qual a principal propriedade dele? Lados iguais e ângulos iguais. Então, se os ângulos são iguais, não existe um ângulo maior, menor, né? Ou qualquer tipo de ângulo, é sempre o mesmo ângulo que é 60, perfeito? Certo. Propriedades comuns a todos os triângulos. Então, tem vários tipos de triângulo, cada triângulo tem suas propriedades, né, independentes. Agora a gente vai ver as propriedades que servem para todos os triângulos, independente do tipo dele. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre soma 180. Então eu tenho três ângulos aqui, certo? Então a gente tem esse ângulo, esse e esse. Se eu pego a soma da medida deles, dos três, sempre tem que dar 180, independente da medida dele. Se um é maior do que o outro, se um é menor do que o outro, eu tenho que pegar os três, somar e dar 180. Essa é a principal propriedade de um triângulo, perfeito? Por isso que aqui, ó, os ângulos internos do triângulo equilátero são todos iguais, certo? Esses ângulos, como são iguais, eu tenho que pegar 180 e dividir por 3, que vai dar 60. Porque a soma de 60 três vezes me dá 180, que é justamente o valor da medida do soma dos ângulos internos de um triângulo, 180, certo? A soma dos ângulos externos sempre resulta em 360. Então, os ângulos externos de um triângulo sempre vão resultar 360. Quais são os ângulos externos? São esses ângulos aqui. Se eu pego essa reta aqui, esse lado aqui, ó, e continuo traçando ele, certo? Lembra que isso aqui é um segmento de reta, certo? Então é uma parte da reta. Então isso aqui pode ser uma reta que pode continuar. Esse ângulo aqui que forma com um lado e essa reta aqui é o ângulo externo dele. Então a soma de todos os ângulos externos deles forma 360 graus. A soma de todos os ângulos externos, certo? Mas eu sempre falo que os ângulos externos são os menos usados, menos cobrados em concurso. Sempre vai ser os 180 que você tem que focar. Óbvio que você tem que dar mais importância para os dois, mas 180 é o que mais é cobrado em concurso. É a propriedade mais cobrada, mais básica que você tem que saber de um triângulo. A soma dos seus ângulos internos são sempre 180, perfeito? E os ângulos internos, a soma dele é 360. Os vértices do triângulo são representados por letras maiúsculas, A, B, C. Já os lados são representados por letras minúsculas, certo? Aqui não tem, né? Mas a gente pode definir aqui. Então esse vértice aqui pode ser chamado de A, esse de B, esse de C. Esse lado aqui pode ser chamado de Azinho, Bzinho e Czinho. Opa, C ficou muito feio, certo? Então é basicamente isso. São conceitos básicos para a gente entender uma questão de triângulo, certo? Opa, vamos sair aqui e continuar. Já lemos tudo aqui. Tipos de triângulo. Os triângulos podem ser classificados de duas formas: pelos lados e pelos ângulos internos, certo? Independente da classificação. Então a gente já viu, né, só para uma observação, a gente já viu os tipos de triângulos, alguns tipos de triângulos que estão aqui, ó, que os tipos deles são justamente formados a partir de seus ângulos, seus tipos de ângulos, né? Tá aqui, ó, certo? Então a gente vai ver agora os triângulos formados, né, os tipos deles formados a partir dos seus lados e dos seus ângulos, certo? Independente da classificação. Os triângulos podem ser mais de um tipo ao mesmo tempo, certo? Então eu citei 7 tipos de triângulos. Eles podem ser um tipo só ou vários tipos ao mesmo tempo, perfeito? Por exemplo, um triângulo escaleno cujo ângulo reto interior mede 90 pode ser chamado de triângulo retângulo, certo? Triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes. Todos os seus lados diferentes, seus ângulos diferentes. Então, esses ângulos diferentes, pode ter um entre eles ali que forma 90 graus. Se eu tenho um triângulo que tenha 90 graus, ele também é um triângulo, tá aqui, ó, retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, justamente por isso. Perfeito? Bom, a gente tem alguma propriedade dos triângulos, né? De cada tipo de triângulo, a gente vai definir um pouquinho delas. O triângulo isósceles. É bom vocês anotarem e aprenderem, não gravarem. É bom aprender cada propriedade. Isso é o básico da trigonometria, da geometria plana, certo? Para aplicar em qualquer questão de geometria plana. O triângulo isósceles, que é esse primeiro aqui, ó. Opa, esse primeiro aqui,
ele tem certas propriedades, certo? E uma das propriedades deles tem todos os lados iguais e um diferente. E o triângulo isósceles, a principal propriedade dele tem dois lados iguais, sempre, e dois ângulos internos iguais também, certo? Ou seja, apenas um ângulo e um lado diferente. Então aqui um ângulo e um lado de baixo diferente, certo? Sempre, triângulo isósceles, triângulo com dois lados iguais e dois ângulos iguais, né? Que é definido pelo lado B e B e o ângulo A e A, perfeito? O lado desigual em geral, utilizado como referência de base. Então a gente vai usar aqui, ó, como base, o lado desigual, certo? Nunca o lado igual, certo? Perfeito. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais, certo? Perceba, A e A e A. E todos os seus ângulos são iguais também. 60, 60, 60. Ah, mas por que eu já sei o valor dos seus ângulos? Bom, se os seus ângulos são iguais, os três, e o valor da soma dos ângulos de um triângulo é 180, então eu pego 180 dividido por 3 e dá o valor de cada ângulo, que é 60. Perfeito? Show de bola. E o triângulo escaleno, nenhum dos seus lados são iguais e nenhum dos seus ângulos são iguais. Então, se eu pego um triângulo que seus lados, o valor dele é, sei lá, 5, 4 e 3, não são diferentes? São. E seus ângulos podem ser diferentes também, o valor deles. Então, um triângulo escaleno. Perfeito? Vamos continuar. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo, como o próprio nome diz, ele é um triângulo com ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Sempre vai aparecer assim, ó, um quadradinho e uma bolinha no meio. É um triângulo retângulo. E geralmente aparece assim, nunca aparece com um ângulo de 90. É sempre um quadradinho e uma bolinha no meio, que representa um ângulo de 90. Isso é um triângulo retângulo. Perfeito? Triângulo obtuso. Triângulo obtuso é o triângulo que o próprio nome diz também. É um triângulo com um ângulo obtuso, né? É um obtusângulo, certo? O que é um triângulo obtuso? É um triângulo com um ângulo, um só, né? Que o valor dele é maior do que 90 graus. É um ângulo obtuso, justamente pelo nome, né? É um ângulo obtuso, que a gente viu lá atrás também. É um ângulo que tem o valor dele acima de 90 graus e menor do que 180. Perfeito? Bom, a gente também viu aqui, a gente pode dar uma observação, não apareceu aqui agora no exemplo, mas também tem um triângulo acutângulo, onde seu ângulo, né, todos os seus ângulos internos são menores que 90. Então, justamente o nome dele, né, faz jus ao nome. Então, quando um triângulo tem todos os seus ângulos menores que 90, ou seja, todos os seus ângulos agudos, então o nome dele vai ser triângulo acutângulo. Perfeito? Vamos continuar. Como calcular a área de um triângulo, né? A quantidade de superfície que ele tem. Como calcular a área de um triângulo, né? A quantidade de superfície que ele tem, a superfície dele, isso aqui tudo, ó. Como calcular a área dele? Bom, toda figura plana, né? Ela tem como calcular sua área, sua superfície, a parte de cima dela, do que for. Sempre a sua superfície, certo? E como calcular uma área de uma figura plana? Cada uma tem uma fórmula diferente, certo? No caso do triângulo, a fórmula para calcular a área, a medida da área em números é a base, o valor da base, a medida da base, vezes o valor da altura sobre 2, onde a base, num triângulo equilátero, que são todos os lados iguais, pode ser qualquer um dos lados. Num triângulo isósceles aqui, a gente pega em consideração a base do lado diferente dos outros, que esses aqui são iguais, né? Os dois lados são iguais, que é um triângulo isósceles, certo? Então eu pego aqui a base, ó, opa, como lado diferente. Ah, mas se o triângulo for três lados diferentes, qual eu pego a base? Você que escolhe, certo? Mas a altura tem que ser referente ao lado que você pegou. Ou seja, se eu pego esse lado aqui, a altura tem que ser a reta que sai do vértice ao lado oposto ao lado que eu escolhi como base. Se eu pego esse lado aqui como base, eu tenho que pegar a altura dele, certo? Que é do vértice até ele. Vértice oposto a ele até essa altura que eu peguei como base. Perfeito? Só essa observação. Bom, então a área dele, o valor da área é o valor da base vezes o valor da altura dividido por 2. Então eu tenho o valor da base, o valor da altura e dividido por 2, certo?
Então, a área do triângulo é a base vezes a altura, tá vendo? Dividido por 2, que vai me dar justamente o valor da base do triângulo. Perdão, da área do triângulo. Vamos continuar. Bom, propriedades dos triângulos. A área do triângulo retângulo, né? É propriedade dos triângulos. O triângulo retângulo possui um ângulo reto de 90 graus, certo? E dois ângulos agudos, menores que 90. Desta maneira, das três alturas de um triângulo retângulo, duas coincidem com os lados desse triângulo, certo? Além disso, se conhecemos dois lados de um triângulo retângulo, usando o teorema de Pitágoras, facilmente encontraremos o terceiro lado. Ele disse ali que duas alturas coincidem com o lado de um triângulo retângulo, ou seja, essa altura aqui e essa altura aqui, certo? Que pode ser definido como alturas, perfeito? E ele disse também que quando a gente tem o valor de dois lados de um triângulo, a gente pode ter o conhecimento do terceiro também a partir desse teorema. Qual é o teorema de Pitágoras? Vai ser a quadrado, que é o valor sempre da hipotenusa. Outra observação é que eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso, sobre trigonometria, certo? Então vou dando só um bizu para vocês, perfeito? Mas eu aconselho a vocês verem o vídeo de trigonometria, que é um vídeo muito mais explicativo de triângulos. A gente entra bem a fundo de triângulos, bem a fundo das propriedades do triângulo, perfeito? Bom, então o teorema de Pitágoras é o teorema da forma a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Lembrando que um triângulo retângulo ele vai ter um lado maior, que é definido como hipotenusa. O valor do seu maior lado sempre vai ser a hipotenusa, que é esse lado aqui, tá vendo? E é sempre o lado oposto a um ângulo de 90 graus. Então, se eu olho para um ângulo de 90 graus, olho para o lado oposto a ele, é a hipotenusa, é o maior lado, certo? E seus outros lados são chamados de catetos, perfeito? Catetos, que são seus lados menores, que não são a hipotenusa, que é o lado maior de frente para o ângulo 90, certo? Então, o teorema de Pitágoras ele fala que o valor da hipotenusa ao quadrado, que do maior lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu pego o valor da hipotenusa, a ao quadrado, e somo pelo quadrado, né, dos catetos. Então, se o cateto é B e C, é o que sobra, que não é hipotenusa, eu levo eles ao quadrado, o valor de cada um, e somo eles, certo? Esse é o teorema de Pitágoras. Então, vamos supor que eu não tenha o valor de C. Eu sei o valor de A e de B. Então, eu levo o valor de A ao quadrado, igualo ao de B ao quadrado, mais o de C ao quadrado. Isso aqui vai me dar um número, isso vai me dar um número. Isso aqui vai me dar uma incógnita, certo? Se eu mando isso para cá, certo? Ele tá somando, que ele é positivo, passo para cá. Subtraindo, eu subtraio a quadrado menos b quadrado, vai me dar justamente c quadrado, certo? C quadrado vai me dar um número, que é justamente a subtração do b com a, né, do b quadrado com a. Um número qualquer, y. Como eu acho y, né, como eu acho o valor de c? Eu mando esse 2 aqui, que está elevando ele ao quadrado, para cá. Esse 2, como é expoente, vai para lá como raiz, né? Então, vem para cá como raiz. Perfeito? E eu acho a raiz do y, que é justamente a subtração desses aqui, certo? E acho o valor de c. É assim que funciona o teorema de Pitágoras, certo? Bem direto. Vamos continuar. Bom, a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero, a gente tem que definir primeiro a altura dele. A altura de um triângulo equilátero, lembrando que o triângulo equilátero tem três lados iguais e três ângulos iguais. Então, se aqui vale L, aqui vale L também, aqui vale L também, perfeito? A altura de um triângulo equilátero é justamente L, vou botar aqui H, que de altura, é igual a L que multiplica raiz de 3 sobre 2. Esse que é o valor da altura. Então, se eu conheço o valor da altura, se eu conheço o valor do lado dele, dos três lados dele, eu tenho também conhecimento da altura. É só substituir nessa formulazinha aqui, ó. L, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Eu peço que vocês anotem isso, perfeito? Show de bola. Então, a área dele, de um triângulo, é o quê? É a base vezes a altura sobre 2, não é? Mas quem é a base de um triângulo equilátero? O triângulo equilátero, os três lados não são iguais, então eu posso pegar qualquer um como base. Então é a base vezes a altura. Quem é a base é L. Qualquer um lado é igual, então eu pego qualquer um
que vai valer L, certo? Então é a base, que é L, vezes a altura. Mas quem é a altura de um triângulo equilátero? Não é L que multiplica a raiz de 3 sobre 2? Não é? É a altura dele que eu achei aqui, ó. É uma formulazinha para achar a altura de um triângulo equilátero. Perfeito? Dividido por 2. Tudo dividido por 2, que é esse 2 aqui. Lembrando que essa fórmula aqui é a fórmula da altura, certo? Então vai ficar L, que é a base, vezes a altura, que é isso aqui, do lado da base, sobre 2. Essa multiplicação de cima vai dar L, que multiplica L, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, L vezes L dá o quê? L quadrado, certo? L quadrado vezes a raiz de 3 sobre 2, certo? Sobre esse 2 aqui. Isso aqui é o quê? Como eu faço isso? É uma divisão de frações, certo? Divisão de fração, eu olho para a fração de cima primeiro, eu mantenho ela. Qual é a fração de cima? L quadrado, raiz de 3 sobre 2. E multiplico pelo inverso da segunda fração. Qual é a segunda fração, né? 2. Então o inverso dela vai ficar o quê? A segunda fração é essa aqui, tá? Então o inverso da segunda fração vai dar 1 sobre 2. Se 2 é a forma normal, o inverso dela é o quê? É 1 sobre 2, sempre. O inverso de alguma coisa é sempre mudar, inverter. Porque aqui é 2 sobre 1, né? Qualquer número sobre 1 dá ele mesmo, então é 2 sobre 1, se eu inverto fica 1 sobre 2. Perfeito? Então eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Isso é divisão de fração. Então vai ficar a partir de cima aqui, ó, L quadrado raiz de 3 vezes 1, que dá L quadrado raiz de 3. Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui, certo? Então vai dar... Opa, não, apaguei o 3. Perfeito. Então vai dar L quadrado raiz de 3 vezes 1, que dá L quadrado raiz de 3, sobre 2 vezes 2, que dá 4. Então a área dele... Opa! A área dele é L quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero. Perfeito? Que é a base vezes a altura sobre 2, onde a base dele é justamente o lado L, que toda a base dele é L. A altura que eu defini uma formulazinha, que é L raiz de 3 sobre 2, multipliquei com a base, e isso tudo eu dividi por 2, que me deu L quadrado raiz de 3 sobre 2. Perdão, L quadrado raiz de 3 sobre 4, que é justamente por causa do valor da altura, né, que é L raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Vamos continuar. Propriedade do quadrado. É um polígono de 4 lados iguais. O quadrado ou quadrilátero é uma figura geométrica plana que possui os 4 ângulos congruentes, retos, igual a 90, certo? Bom, a gente vai ter primeiro a fórmula do perímetro dele e depois da área, mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho da geometria do triângulo. O triângulo ele vai ter 4 lados iguais, esse e esse, e 4 ângulos iguais, esse aqui e esse aqui. Todos os ângulos são formados por 90 graus. Todos os ângulos são iguais de 90 graus. Todos os lados são mesma medida, L, né? E a gente vai ter uma diagonal, duas diagonais, certo? De um ângulo para o outro. Diagonal é uma reta que vai de um ângulo para o outro, certo? Então vai ter duas. Bom, vamos apagar aqui. O perímetro dele, perímetro de qualquer figura plana, é a soma de todos os seus lados, certo? Bom, o lado do triângulo vale L, ele tem 4 ângulos iguais, então vou somar todos eles. Então vai ficar L mais L mais L mais L, 4 vezes, que vai me dar o quê? 4L, perfeito? Então o perímetro de um triângulo é 4 e multiplica o valor do seu lado, né? A medida do seu lado, que é L, perfeito? E a fórmula da área? A área dele, a superfície dele, é L vezes L, que é o lado ao quadrado, sempre, tá? Então eu quero achar a área, eu pego o valor de L e elevo ao quadrado. Então se o valor do triângulo é 2, todos os seus lados vão ser 2, qual vai ser o perímetro dele? 4 vezes 2, ou soma 2 4 vezes, que é a quantidade de lados que ele tem. O perímetro é a é a soma de todos os seus valores dos seus lados, certo? É a soma. O perímetro é o quê? É a soma de todos os valores de todos os seus lados. Perfeito? É a soma de todos os lados. Perfeito? A área é pegar o valor do lado e elevar ao quadrado. Ou base vezes altura. Mas a base dele não é igual de todos,
A base sempre vai ser um lado dele, certo? A base dele não é sempre igual, que os lados são iguais, então a base vai ser qualquer uma, que é L. Quem é a altura dele? A altura não é isso aqui, ó, tá vendo? Tudo igual, se eu virar o triângulo igual um cubo, certo? E é virando ele, virando, a altura sempre vai ser a mesma, que é essa aqui do lado, que é L também. Então vai ficar L vezes L, que dá L ao quadrado. Perfeito? Continuar. Propriedade do retângulo. É uma figura geométrica plana marcada por dois lados paralelos no sentido vertical e outros dois lados paralelos no sentido horizontal, certo? Bem trivial. Assim, todos os lados do retângulo formam ângulos retos 90 graus. Então, a propriedade do retângulo eles têm quatro lados, onde dois lados são iguais e são paralelos, e os outros dois lados também são iguais e são paralelos, iguais entre si e paralelos entre si, iguais entre si e paralelos iguais entre si e paralelos entre si. Perfeito? Bom, eles formam ângulos 90 graus, então seus ângulos são iguais, certo? Bom, a área de um retângulo, assim, a área de qualquer figura plana, né, tirando algumas como triângulo, como trapézio que a gente vai ver, é sempre base vezes altura, certo? Algumas figuras planas têm algumas áreas, né, algumas formas de áreas bem específicas, mas geralmente é essa, base vezes altura. A gente toma isso como princípio, certo? Base vezes altura. Quem é a base do triângulo? Perdão, do retângulo? Qualquer um, né? Pode ser qualquer um. Se eu virar ele na vertical, vai ficar assim, né? Então a base dele pode ser essa aqui, menorzinha, ou na horizontal pode ser essa aqui, né? Que no caso é essa aqui. Então eu posso pegar qualquer uma e falar que é uma base, e a altura também, a mesma coisa. Pode ser essa aqui menor, opa, pode ser essa aqui menor, ou essa aqui se for na vertical, né? Então dá no mesmo, base vezes altura. Eu pego um lado dele e o outro lado dele, esse lado e esse lado, e multiplico, eu acho a área dele. Onde A, né, é a área, B é a base e H é a altura, sempre. Perímetro do retângulo. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os seus lados, né? Então eu tenho esse aqui que é igual a esse que é igual a esse, certo? Então qual é o perímetro dele? Pegar esse valor mais esse, depois esse valor mais esse. O que isso define? O que isso aqui representa? Isso aqui não é uma multiplicação, uma distribuição, esse vezes esse mais esse vezes esse. Por quê? Isso vai me dar 2Bzinho mais 2H. Por quê? B é a base. Vamos falar que a base é essa aqui, sempre que está no chão, certo? E a altura é essa aqui, que é o contrário da base. 2 vezes base, por quê? Eu vou somar esse aqui mais esse. Esse mais esse dá o quê? 2 desse, né? E 2 altura é o quê? Essa aqui mais essa, que vai me dar o quê? 2 dessa. Então vai ficar 2 valor dessa aqui mais... Então vai ficar 2 valor da altura, que é dessa aqui, mais 2 valor dessa aqui, que é da base. Que vai me dar isso, tá vendo? 2 vezes base mais 2 vezes altura. Perfeito? Bem trivial. Propriedade do círculo. Figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos de um plano. O raio R do círculo corresponde à medida da distância entre o centro da figura até a sua extremidade, certo? Então a gente vai ter o círculo, propriamente dito, a gente vai ter o centro dele, que é o M, certo? O diâmetro dele é uma reta que pega do centro até as suas extremidades, né? Nesse caso aqui ela passa pelo centro essa reta, vai de um lado do outro do círculo passando pelo seu centro, sempre. O raio é a medida da metade do diâmetro, então ele pega do centro para qualquer lado do círculo, e sempre vai ser uma reta, né? Que começa no lado do círculo, os segmentos de reta começam no centro do círculo e termina em qualquer lado dele, certo? Qualquer lado da superfície dele. Isso chama raio. Esse raio mede a medida, né, a medida dele é metade do diâmetro, que é a reta que passa no meio do círculo, certo? Ou seja, se o diâmetro é d, o valor dele, o raio, que é r, vai ser igual a d sobre 2, que é a medida da metade do diâmetro. Bom, cálculo da área do círculo. Para calcular a área do círculo, devemos utilizar a seguinte forma: πr ao quadrado. O valor da área do círculo é o quê? É o π, que vale 3,14, é um número grego constante, e vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio que eu falei? Vai ter o diâmetro, tá vendo? O diâmetro é uma reta que passa entre o centro do círculo e qualquer outro lado dele, certo? Um lado para o outro, passando no centro do círculo. E o raio é uma reta que pega do centro do círculo para qualquer
lado do círculo. E essa medida dessa reta, desse segmento de reta, mede metade do diâmetro, perfeito? Certinho. Então a área dele é πr ao quadrado. É 3,14 que multiplica o valor do raio ao quadrado. Lembrando, lembrando que o raio é metade do triângulo. Lembrando que o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é d, então o valor do raio é d sobre 2. Certo? Perfeito. Apenas substituição de valores na fórmula. Então a gente vai ter a propriedade do círculo, né? Então a gente vai ter o diâmetro dele, certo? Aqui, ó, linha reta que passa entre o centro dele e pega de um lado ao outro. Ela pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Importante que ela pega de um lado ao outro do círculo, passando pelo seu centro, sempre. Certo? E o centro da reta vai ser o centro do círculo, perfeito? Lembrando que o círculo vai ser a parte de dentro e a circunferência vai ser esse arquinho aqui, ó. Certo? Essa reta dele aqui, perfeito? Perímetro do círculo. O perímetro dele vai ser definido pela essa fórmula aqui, ó. P igual a 2πr, onde 2 é uma constante, r é o raio dele, que é metade do diâmetro, certo? Ele começa no centro do círculo e vai para qualquer lado do círculo. Importante que ele encoste na parte da circunferência dele, certo? Esse valor do raio, que é a distância do centro a qualquer parte da circunferência, vale metade do diâmetro, que é metade disso aqui, metade dessa reta. Então, o perímetro dele vai ser 2, que multiplica 3,14, que é o π, que multiplica o raio do círculo. Perfeito? Certinho. Propriedade do trapézio. Propriedade do trapézio. Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos internos corresponde a 360 graus, o trapézio é uma figura geométrica plana. Ele possui dois lados e bases paralelas, onde uma é maior e a outra é menor, certo? Então vocês podem dar uma olhada nessa figura aí, perfeito? Então eu vou ter essa base aqui, como a menor, e essa aqui como a maior, sempre, certo? Sempre o maior lado e o menor lado. Diferente do triângulo, do quadrado, do retângulo, que as bases a gente poderia escolher, né? E só teria que ficar atento com a altura que a gente ia escolher também, porque a altura deveria ser referente à base que a gente escolheu, né? Então, no caso do trapézio, as bases já estão bem definidas. São duas bases, onde elas são paralelas, são sempre os lados paralelos do trapézio, e elas têm medidas diferentes. Uma é maior do que a outra, perfeito? Bom, os trapézios são classificados em trapézio retângulo. É quando ele possui dois ângulos de 90 graus. Então, se eu olho para o trapézio e vejo dois ângulos de 90 graus, ou seja, um lado perpendicular ao outro, né? Então, ele é um trapézio retângulo. Trapézio isósceles, ou simétrico. São os lados não paralelos possuem a mesma medida. Ou seja, quais são os lados não paralelos? Eu sei que a base são os lados paralelos, é o que está riscado aqui de vermelho, né? Então os lados não paralelos, que são esses aqui, ó, tá vendo? Os lados que não são a base, eles são iguais no trapézio isósceles, certo? Isso funciona para o triângulo também, né? O triângulo isósceles são aqueles que os dois lados são iguais. Ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. E isso também serve para o trapézio. Os ângulos referentes aos lados iguais também vão ser iguais. Então vamos supor que esse lado aqui é igual a esse. Então esse ângulo aqui que ele forma com a horizontal vai ser o mesmo que o outro lado forma com a horizontal. Perfeito? Certo. Trapézio escaleno. Todos os lados de medidas diferentes. Então as bases, né, geralmente são diferentes. Uma é maior do que a outra, então sempre vai ser diferente. E os lados que não são a base, não são paralelos, também vão ser diferentes. Ou seja, todos os seus lados vão ser diferentes. E isso é o trapézio escaleno, assim como o triângulo escaleno também. Todos os lados e ângulos são diferentes. Perfeito? Vamos prosseguir. Bom, a fórmula da área de um trapézio. A área de um trapézio a gente pode definir como, vamos lá, a base maior, é o valor da base maior, mais a base menor, vezes a altura do trapézio, sobre 2. Onde a base maior vai ser sempre o maior lado do trapézio, que é esse aqui, ó. E a base menor é o lado paralelo à base maior, que é isso aqui. Então, a medida deles somados, perfeito? Vezes a altura sobre 2. Que é a altura do trapézio, né? Se não for um trapézio retângulo, pois o trapézio retângulo, um dos lados dele pode ser definido como altura, lembrando que a altura é uma reta,
um segmento de reta que é perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus com a horizontal. Nesse caso aqui, ó, ela sai de um vértice, igual o triângulo, sai de um vértice, vai até o lado oposto e forma um ângulo de 90 graus aqui com a perpendicular, né, com o lado oposto. Isso é a altura. Então eu posso traçar a altura quando o trapézio não é retângulo, né, a partir de um vértice e traçar uma perpendicular com o lado oposto a ele, certo? É o que aconteceu aqui. Perfeito? Uma perpendicular com o lado oposto a ele. E essa altura com a horizontal vai formar para mim um triângulo retângulo, perfeito? Que é isso aqui, ó. Consegue observar? Esse triângulo retângulo. Então, se eu tenho conhecimento de um lado, que é esse aqui, tenho conhecimento desse lado aqui, eu posso achar esse aqui a partir do teorema de Pitágoras, que a gente viu anteriormente, que é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, ao quadrado, é igual à soma do quadrado de um lado, que é o cateto, mais a soma do outro cateto, ao quadrado, perfeito? Então, se eu chamar a hipotenusa, o maior lado de A, que é esse aqui de H, que é a altura, e esse aqui de B, então vai ficar A quadrado é igual a altura ao quadrado mais o B ao quadrado. Isso quando eu tenho conhecimento do A e do B, perfeito? Certo. Então, eu tenho conhecimento da base, das duas bases, eu somo elas, acho a altura pelo teorema de Pitágoras e divido sobre 2. Isso vai me dar numericamente igual a superfície do trapézio, que é justamente a área dele, né? Onde a gente pode definir o A como a área da figura, B, né, Bzão como a base maior, Bzinho como a base menor e H é a altura. Perfeito? Certo, vamos prosseguir. Bom, fórmula do perímetro. O perímetro, para qualquer figura geométrica, sempre vai ser a soma de todos os seus lados. Então, se eu tenho conhecimento de todos os lados da figura, é só pegar todos esses lados aqui, o valor deles, né, a medida deles, e somar. Isso vai me dar o perímetro, perfeito? Então, para calcular o perímetro do trapézio, utiliza-se a fórmula P igual a base maior, que é o Bzão, mais a base menor, que é o Bzinho, mais L1 mais L2, onde L1 e L2 são os lados, né, que não são as bases, que não são lados paralelos, ou seja, os lados que sobraram, que são esse e esse, perfeito? Então é basicamente a soma de todos os seus lados, perfeito? Show de bola, vamos prosseguir. Bom, agora a gente vai para o losango, certo? Ele é um quadrilátero equilátero, ou seja, formado por 4 lados iguais. O losango, junto com quadrado e retângulo, é considerado um paralelograma, certo? Ou seja, ele tem dois lados paralelos e os outros dois lados também são paralelos, perfeito? Bom, a fórmula da área. Para calcular a área do losango é necessário traçar duas diagonais. O que é uma diagonal? É um segmento de reta que vai de um vértice, certo? Até o outro vértice, ao vértice oposto a ele, certo? Dessa forma, tem-se 4 triângulos retângulos com um ângulo reto de 90, iguais. Então, se eu pego um vértice, traço uma reta até o vértice oposto, nesse caso aqui, ó, opa, eu tenho esse vértice aqui, pego uma reta e traço até o vértice oposto, vai me dar uma diagonal. Se eu pego esse vértice aqui e traço até o vértice oposto, vai me dar outra diagonal, perfeito? E a área deles, do losango, vai ser a medida da diagonal maior, que é essa aqui, notoriamente, certo? Vezes a medida da diagonal menor sobre 2, perfeito? Onde você pode achar o valor da diagonal fazendo Pitágoras em apenas um desses triângulos retângulos. Opa, certo? Então, se eu tenho conhecimento desse lado aqui e conhecimento desse lado aqui, eu acho o outro lado, o terceiro lado, por Pitágoras, perfeito? Que seria justamente a altura dos triângulos retângulos, certo? Beleza, vamos prosseguir. Bom, vamos para o exercício agora. Eu aconselho a vocês dar uma pausa no vídeo, peguem uma caneta, um papel e tentem fazer. Posteriormente, vocês despausem o vídeo e vejam a resolução, perfeito? Vamos lá. Bom, um trapézio tem a base menor igual a 2. Então, a menor base dele é 2. A base maior é igual a 3, ou seja, a base paralela à base 2 é 3, que é a maior. E a altura é igual a 10. Qual é a área dessa figura? Bom, a gente sabe, primeiramente, que a gente tem que saber a fórmula da área do trapézio. Qual é a área do trapézio que a gente viu aqui? Vai ser base maior mais base menor. Só lembrando de botar um parênteses aqui, que a gente vai fazer essa medida primeiro e para depois multiplicar com H. Perfeito?
Então vai ser base maior, cadê? Base maior vezes base menor, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, certo? Onde a base maior que a gente tem aqui é o 3, que ele me deu, a base menor é 2 e a altura que ele me deu. Então eu tenho tudo para achar a área. Então eu aplico aqui na fórmula, tá vendo? Base maior mais base menor vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Onde a base maior é 3, a base menor é 2, a altura é 10 e dividido por 2. Então vai ficar 3 mais 2, deixa eu apagar tudo, 3 mais 2 igual a 5, certo? Vezes a altura que é 10, sobre 2, isso tudo sobre 2. Então 5 vezes 10 dá 50, certo? Sobre 2 dá 25. Então a área do trapézio é 25. Como a gente não tem medida em centímetros, em metros, né? A área sempre tem que estar ao quadrado, centímetros ao quadrado, metros ao quadrado, mas como a gente não tem essa medida, a gente bota em unidade de área, certo? Ao quadrado. Então vai ficar 25 unidades de área ao quadrado. Mas se as medidas fossem centímetros e metros, ficaria 25 metros ao quadrado, ou se fosse centímetros, 25 centímetros ao quadrado. Perfeito? Certo. Bom, qual é a medida do lado de um triângulo equilátero de altura 2 raiz de 3 centímetros? Então, a gente vai ter, primeiro, que saber a fórmula da altura, certo? A fórmula da altura de um triângulo equilátero, como a gente viu, é o lado dele, né? Que todos os lados dele são iguais. Então, vai ser o valor do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Certo. Ele fala que a altura dele é 2 raiz de 3. Então, se eu sei que a área dele perdão, a fórmula dele é essa aqui, da altura é L raiz de 3 sobre 2. Ele me dá justamente esse H aqui, ó, o valor dele, que é 2 raiz de 3, eu igualo, né? São iguais, eu igualo. Então, vai ficar o valor da fórmula da altura igual a 2 raiz de 3. Foi justamente o que a gente botou aqui, ó. Tá vendo? Na parte de cima. Então, ficou L raiz de 3 sobre 2, que é esse valor aqui, ó. Opa! Esse valor aqui da fórmula da altura do triângulo equilátero igual à altura que ele me disse, 2 raiz de 3. Então, eu igualei, perfeito? Igualando, esse 2 que está aqui embaixo, esse 2 aqui, ó, tá vendo? Esse 2 aqui, ele tá dividindo o L raiz de 3. Ele passa para o outro lado como multiplicando, né? Porque eu quero deixar o L em evidência. O principal objetivo da questão é achar o lado, né? Então, eu quero mandar tudo que não é lado, né? Tudo que é número para o outro lado. Então vai ficar L raiz de 3 sobre 2 igual a 2 raiz de 3. Eu mando o 2 que está dividindo, né, no lado esquerdo para o lado direito multiplicando, então vai ficar L raiz de 3 igual a 2 vezes 2 raiz de 3, onde esse 2 que está multiplicando aqui era o 2 que estava dividindo aqui. Eu passei para cá, ó, multiplicando, certo? Ele sempre vai para o lado oposto com a operação inversa. Então ficou L raiz de 3 igual a 2 vezes 2 raiz de 3. L raiz de 3 igual a 4 raiz de 3. Eu quero achar o L, então eu mando raiz de 3 para esse lado aqui, ó. Ele está multiplicando, passa para lá dividindo. Então quando eu mando L raiz de 3 para o outro lado, que é 4 raiz de 3, e está multiplicando, passa para cá dividindo, então ele morre nesse lado e vai vir para cá como raiz de 3, certo? Vem dividindo. Então eu corto esse com esse, vai me sobrar L igual a 4. Então o valor do lado, a medida do lado de um triângulo equilátero com altura 2 raiz de 3 vai ser 4. Perfeito? Onde a gente só aplicou a fórmula da altura e igualou o valor da altura que ele me deu. Certinho? Beleza. Bom, se a área de um quadrado é 3 centímetros quadrados, qual é o seu perímetro? Eu sei que a área de um quadrado, para eu fazer essa questão, é L vezes L. É a base vezes a altura. Porque os lados do quadrado são sempre iguais. Então a base e a altura são iguais também. Perfeito? Então qual é a base de um quadrado? Qualquer valor do lado. E a altura? Também, qualquer valor do lado. Não vai ficar L vezes L, que vai me dar L quadrado. Então eu sei que a área de um quadrado é L ao quadrado. Ele me dá o valor dela, que é 36. Certo? Eu quero achar o lado dele. Por quê? Eu achando o lado dele, eu acho todos os outros lados, que são iguais, somo 4 vezes para achar o perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, se esse 2 aqui, ó, tá como expoente, eu quero deixar o L em evidência, eu quero tirar o 2 daqui, né? Então, mando ele para cá como raiz, certo? Então, vai ficar raiz de 36. Perfeito? Raiz de 36 é 6, certo? Foi o que aconteceu aqui, ó. A gente igualou a área igual a 36, a área é L quadrado raiz de 36. Esse 2 passou para lá como raiz, certo?
E ficou, então, raiz de 36 igual a 6. Então, L igual a 6. Eu sei que o perímetro, a gente define o perímetro como 2P. Por quê? A gente fala que o semiperímetro, que é metade do perímetro, é P. Então, o perímetro, que é o total, né? Como P é metade, e o total, então, é 2P. Certo? É só para ficar mais bonito. Só questão de beleza mesmo. Então, ficou 2P, que é definido pelo perímetro, né? É igual a 4 vezes o lado. Só que o lado eu achei que é 6. Então, vai ficar 4 vezes 6 igual a 24. Ou você pode somar também. Vai ficar L mais L mais L mais L. Somar o L 4 vezes que vai me dar 24. Porque o L é 6. Perfeito? Show de bola. Uma gravata borboleta de papel é feita pela união de um vértice de dois triângulos equiláteros, esse aqui, conforme o modelo ao lado, certo? Sabendo que os dois triângulos equiláteros têm lados da mesma medida, a saber, 4 centímetros, a quantidade de papel necessária para fazer essa gravata borboleta é... Então ele me dá essa figura, uma gravata borboleta, onde o vértice dela ela é ligada com dois triângulos equiláteros pelo mesmo vértice, certo? Então ele tem um vértice em comum, que é esse pontinho aqui, ó. Opa, esse pontinho aqui do meio, né? Em comum. E os lados desses dois triângulos equiláteros são iguais. Então, se o lado de um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, vale 4, então do outro também vai valer 4, certo? Ele quer a quantidade de papel necessária para fazer essa gravata borboleta. Então, eu posso falar que cada triângulo é uma medida de papel, é um papel. E quando a gente fala de quantidade, de medidas, né, de superfície, a gente fala de área. Então, quanto de área é preciso para fazer essa figura aqui, né? Então vai ser a área de um triângulo mais a área do outro. Só que isso é um triângulo equilátero. Qual é a área de um triângulo equilátero que a gente viu anteriormente? É L ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4, certo? Onde o L é o 4, que é o valor do lado, certo? Que é, ele diz aqui para mim, a medida do lado, né, é 4. Então eu sei que em vez de botar L ao quadrado, como eu botei aqui, ó, a área é igual a L quadrado a raiz de 3 sobre 4, onde tem L, eu substituo por 4, que é justamente o valor do lado. Então vai ficar área igual 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, onde 4 quadrado é 16, então vai ficar 16 raiz de 3 sobre 4, que vai me dar 16 raiz de 3 sobre 4, fica dessa forma aqui. Onde eu posso dividir o 16 por 4, que vai me dar o quê? 4. Então o 4 de baixo morre e só sobra o 4 de cima, que é a raiz de 3. Onde 16 dividido para 4 dá justamente 4. Então vai me dar isso aqui, ó. A área dessa figura é 4 raiz de 3. E como o lado está em centímetros, a área vai ficar em centímetros quadrados. Então a área é 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, galera, espero que essa aula tenha sido super produtiva, que vocês continuem fazendo os exercícios que eu sempre deixo no final do vídeo e que apliquem seus conhecimentos nos concursos, nos vestibulares, perfeito? Então continue assistindo a gente nas nossas redes sociais e no YouTube, fechou? Vejo vocês na próxima.